Boa noite, pessoal do canal. Aqui Moisés Caneiros falando. Eu tenho uma surpresa para deixar para vocês aí, mas ainda não chegou o momento de revelar para vocês. Uma coisa extraordinária, tá? Depois eu quero que vocês tentem quebrar a cabeça junto comigo para ver se dá para entender o que é. Mas agora vamos deixar um suspense aqui. Eu quero ler agora capítulo João, capítulo 2 de João, tá? E vamos dar seguimento ao nosso estudo. E aqui diz assim, ó, capítulo 2 de João. As bodas em Canaã, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei d'água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou, assim, os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, olha só que maravilha tem sido esse nosso estudo. Eu sou grato a Deus por Deus estar me inspirando, porque é tão maravilhoso a gente falar das coisas de Deus e depois a própria Escritura nos dá a confirmação de que tu está no caminho certo. Aqui, por último, ficou bem claro aqui, que eu já tinha dito nos outros vídeos, né, que Jesus fez os sinais manifestando a glória dele. A glória podemos dizer que é o sobrenatural dele, tá? E isso servindo para que os discípulos crescem mais nele. Então eu tinha falado no outro vídeo, né? Lembra que eu falei que Jesus ele veio para anunciar as vindas do reino, a vinda do reino. Ele ensinou como era o reino, como seria, como iria ser, como vai ser quando vier. E aí ele fez sinais para que as pessoas crescem que ele veio do céu, que ele tinha glória, uma glória soberana, e que, sendo assim, eles guardassem a mensagem, porque se Jesus não tivesse feito sinais e prodígios no meio deles, ia passar batido, eles não iam guardar aquilo ali, entendeu? Eles não iam ficar impactados, né, a ponto de guardar a mensagem e essa mensagem durar até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós falamos de Jesus, né? Há 2.000 anos depois nós ainda falamos desse cara, né? Então é isso. Vamos dar o seguimento à leitura e à interpretação, com a ajuda de Deus. Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã. Alguém casou. E estava ali a mãe de Jesus. Era conhecida. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem mais vinho. Olha o que é uma mãe que sabia da condição do seu filho. Tomara todos os filhos tivessem uma mãe como Maria, né? Uma mãe maravilhosa que sabia do potencial de seu filho, sabia quem era seu filho, sabia que ele foi gerado dentro dela, mas que o pai não era o ser humano, era o Deus a qual ele serviu, né? Que com certeza, sem escandalizarem-se, com certeza houve ali, né, em Maria uma inseminação ali, né? A tecnologia de Deus desceu, a ciência de Deus desceu e colocou no ventre de Maria a informação genética de um corpo que suportasse, né,
a, a encarnação do Verbo, né? Então, assim, ó, Maria tinha tanta confiança em quem ele era, com certeza porque ela devia ter visto muitos sinais ao longo da vida de Jesus, né? Dizem que foram feitos muitos sinais desde a infância de Jesus, né? Então, ela era uma mãe convicta do filho que tinha. Ela esteve do lado do filho, apoiando sempre. E o filho, claro, né, ficou surpreso ali, né? Porque com certeza ele não tinha feito nada ainda de sinais. E ele deve ter ficado, né, como ele era o filho de Deus, mas ele também tinha uma natureza humana, ele provavelmente deve ter ficado em choque, né? Bah, e agora? Vou ter que, né? Vou ter que fazer. E aí ele deu ali, tipo, uma bronquinha na mãe ali, né? Ô mulher. Tanto que ele era tão espiritual que ele se referiu a ela como mulher, né? No sentido geral da situação ali, não, né? Poderia ter chamado de mãe, mas ele, ô mulher, né? E porque com certeza Jesus ele era amoroso, maravilhoso, tinha amor pela mãe, mas como ele sabia quem ele sabia a sua natureza, o seu propósito, ele sabia de onde tinha vindo, e embora ele estivesse num corpo físico, um corpo humano biológico, ele conhecia a sua natureza, ele se entendia como filho de Odrevorré, né? E essa natureza divina com certeza prevalece, mesmo ele encarnado, prevalece a natureza divina dele, mais, né, mais do que a própria natureza humana. Ele já tinha um sentimento diferente, assim, embora ele amasse, respeitasse, eu creio que ele é diferente, né, que é diferente a maneira de sentir. E aqui ele diz assim, ó, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ele não tinha chegado a hora dele ainda, mas ali naquele momento ele não deixou, ele já aproveitou, já manifestou a sua glória. Aí então ali diz que a escritura diz que estavam ali postas talhas de pedra, purificações de judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. É uma medida, né? Disse Jesus, enchei d'água essas talhas e encheram até em cima. Então os serventes fizeram, encheram a talha, e ele disse, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam que os serventes tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o que nós podemos entender aqui, tirar para nós dessa passagem aqui? O que nós podemos extrair de Jesus, do caráter desse mestre maravilhoso? Que Jesus, ele sempre tem o melhor para nos dar. Ele sempre, sabe, se há 100 anos ele tinha algo, um propósito, hoje o propósito ainda é maior, é melhor. E no futuro ainda vai ser melhor ainda. Porque em breve no futuro vai ser manifestado sobre a face da terra o reino que ele veio anunciar. Então, com Deus nós não perdemos nada. Com Jesus nós ganhamos tudo. Entendeu? Porque ganhamos o conhecimento da verdade, ganhamos a certeza de que somos discípulos e que devemos amar uns aos outros como irmãos, que ninguém deve ser maior do que ninguém, mas que, pelo contrário, se cada um de nós quiser ser maior perante Deus, nós aqui na terra devemos nos fazer menor, devemos servir, devemos muitas vezes se fazer pequeno ao que já é pequeno. Se aquele ali é pequenininho, vamos ser menor que ele, né? Aí nós vamos estar pontuando no céu. Então, com Jesus nós só temos a ganhar, só a ganhar. Jesus é um grande mestre. E por isso que eu sempre friso para vocês, nesse nosso estudo, por mais que vocês conheçam líderes religiosos, conheçam pessoas conhecedoras de espiritualidades, nunca deixem Jesus perder o seu posto no coração de cada um de vocês. Paulo, nunca deixe Jesus de fora. Jesus ele tem que ocupar uma parte muito importante no coração de vocês. E... Apolo!
Desculpa, meu, desculpa. Então, vamos dar seguimento aqui. Jesus principiou assim os seus sinais. Foi aí, nesse momento em Canaã, que ele começou os seus sinais. Diz que manifestou a sua glória aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Então, assim, ali ele começou a mostrar que ele tinha um poder com ele, que acompanhava ele, que era a presença de Deus na vida de Jesus. E ele começou a manifestar o seu poder ali, e diz a Escritura que os seus discípulos creram nele, né? Creram nele. E aí começou o processo dos discípulos também começarem a crer em Jesus, começar a se encher de certeza, começar a se encher de convicção de que eles estavam fazendo a coisa certa em serem discípulos de Jesus, e começaram a ouvir Jesus, tudo que ele tinha para dizer. Então fica claro aqui, como foi no outro vídeo, que Jesus manifestou seus sinais e seus prodígios, né, para que os que ouviram ele guardassem aquilo que ele dizia, o que é mais importante. Porque a parte mais importante de Jesus, no meu entendimento, com relação ao propósito eterno de Deus, que é o reino de Deus sobre a terra, que é a vida verdadeira no coração de cada um, que é a manifestação plena do reino nessa terra, né? Coisa que a gente não viu ainda. Nós temos visto outros reinos, outros governos, né? Governos humanos e tal. Vai chegar a hora que vai se manifestar o reino de Deus sobre a terra, que é um governo justo e soberano, e este reino, esse governo, vai tomar posse da terra inteira, né? E isso é o que nós esperamos. Essa é a mensagem de Jesus para toda a eternidade, para desde lá até aqui, até a manifestação do reino. A parte mais importante de Jesus não foi curar, embora ele curou, libertou demônio, expulsou demônio, fez o homem morto ressuscitar, mas isso não era a coisa mais importante. A coisa mais importante é o que nós estamos fazendo aqui agora. É falar, é perpetuar os seus ensinamentos e conhecendo Jesus. Também não basta eu simplesmente ouvir Jesus, ouvir falar de Jesus, não basta simplesmente eu ir todo domingo na igreja, não basta eu ficar lá pulando, dando glória e ficando lá. Não, isso aí não é o mais importante. Isso aí é uma fascinação, isso aí é o que os falsos profetas usam para enganar você. O mais importante é conhecer a mensagem de Jesus. E para conhecer a mensagem de Jesus, você vai ter que tirar suas vestes velhas, deixar tudo para trás e olhar para Jesus, tá? E conhecer Jesus, entender o porquê Jesus veio, entender por que ele manifestou sinais, as mensagens que ele deixou, procurar entender quais são essas mensagens, qual o sentido dessas palavras nos dias de hoje, quais foram nos dias do passado e como serão agora no futuro. É isso que cabe a nós fazer como discípulos, conhecer Jesus, conhecer o nosso mestre e entender a vontade dele para a nossa vida e fazer. Porque cabe a nós também fazer com que esse reino venha, com que esse governo justo e soberano tome forma aqui na terra. Somos nós que iremos construir esse reino junto com o mestre e junto com o ungido, que em breve vocês saberão mais a respeito desse ungido, que eu não vou entrar em detalhe agora, porque senão vocês vão, né, tem que ser devagar para vocês poderem entender. Então é isso. Então ali Jesus já começou a dar os seus sinais, né? Depois disso, em Capernaum, ele e sua mãe e seus irmãos desceram, e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então Jesus estava sempre passando e ensinando, as oportunidades que ele tinha de dar testemunho do Pai ele dava, de manifestar seus sinais ele manifestava para chamar atenção para ele. Mas por que ele queria que a atenção viesse para ele? Para que aquela mensagem que ele tinha para dizer chegasse no coração das pessoas. Para que as pessoas, para que se preparasse um povo, né? Pessoas que guardassem essa mensagem e perpetuassem essa mensagem, levando adiante essa mensagem de graça, como nós de graça recebemos, que é a mensagem do reino, né? Ide, anunciai a toda criatura, o que de graça recebestes, dai de graça. Então nós devemos anunciar o reino de Deus de graça, porque foi isso que Jesus fez. Jesus anunciou para os seus discípulos vieram anunciando, e cada um de nós que nos tornamos discípulos de Jesus também devemos fazer. Aí talvez tu me pergunte assim agora, mas como eu vou ser discípulo de Jesus se Jesus nasceu há 2000 anos? Lembra que Jesus disse, fazei discípulos em meu nome,
Lembra que Jesus disse para os seus discípulos, para os 12 que estavam ali? Ele ensinou aqueles 12 e o mesmo poder que ele tinha, ele deu para eles. Ou seja, em meu nome vocês farão sinais, até mesmo maior que os meus, mas vocês vão ter que ter fé. Se vocês não tiverem fé, vocês não vão fazer. Lembra que os discípulos tentaram expulsar um demônio uma hora lá e eles não estavam firmes na fé e o demônio botou eles para correr? E Jesus ficou indignado com eles, ô homem de pequena fé. Né? Então assim, Jesus deu os ensinamentos para os discípulos. E ele deu ensinamentos de graça, não cobrou nada para isso. E ele disse, agora que vocês receberam meus ensinamentos, agora ensinem também em meu nome. Tá? Então assim, quando agora o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo discípulos, eu estou discipulando, mas eu estou fazendo em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, não adianta nada. Se eu vier querer ensinar Paulo, ensinar João, ensinar Pedro, eu não estou fazendo discípulo em nome de Jesus. Tá entendendo? O Pedro já fez discípulos da parte dele, o Paulo também já fez os discípulos que ele tinha que fazer. Agora eu quero fazer os meus discípulos em nome de Jesus. E você vai fazer os discípulos que Deus te der para fazer em nome de Jesus também. Porque o que eu estou te ensinando é a respeito de Jesus, que é Jesus Cristo, o Messias. E isso tem que ser de graça. Tá? Isso tem que ser de graça. Embora em breve vai ter o QR Code aí do canal. E aí, para vocês ajudarem o canal a crescer, para que essa mensagem chegue mais adiante. Mas o reino é gratuito. E então, quando Jesus fez isso, ele disse, ide fazer discípulos em meu nome. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Tá? E o que de graça recebestes, dai de graça. Né? Então é isso. Então, o objetivo maior de Jesus é que a mensagem continue até se cumprir aquilo que ele prometeu. O que é que Jesus prometeu? Jesus prometeu a vinda do reino de Deus sobre a face da terra. Essa é a real. O resto tudo, catedrais, construção de igrejas de pedra, construção de templos, templos de Salomão, igreja não sei da onde, igrejas enormes, com pedras bonitas, com fachadas bonitas. Isso tudo é vaidade. Isso tudo é coisa do homem. A mensagem é importante, a mensagem do reino de Deus. E isso, todos nós recebemos essa missão. Todos nós. Não é privilégio de ninguém, é dever de todos. Tá? E depois eu vou fazer uma explicação aqui no papel, mais adiante, quando chegar a hora, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá? Então é isso, essa parte de João, né, a primeira parte de João 2 foi dito com a ajuda de Deus. Agora eu gostaria de agradecer a Deus por esse momento e eu gostaria de pedir para esse nosso Pai Celestial, maravilhoso, poderoso, Supremo e Criador do Universo, tira a mão, Supremo e Criador do Universo, pedir que esse Deus maravilhoso abra sua mente, ligue a chave do conhecimento, do entendimento no coração e na mente de você, e que juntos nós possamos crescer no conhecimento e no entendimento. Se você está tendo a oportunidade de ouvir de ver esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, não tenha vergonha. Não esqueça que Jesus disse, todos aqueles que tiverem vergonha diante de mim, eu terei vergonha deles diante do meu Pai que está no céu. Então não tenha vergonha de falar de Jesus, de dar testemunho do Evangelho do Reino. Não tenha vergonha de perguntar, de questionar. Vamos crescer no conhecimento. A gente está aí para isso. E vamos guardar a mensagem do Mestre, porque o reino de Deus em breve virá. O seu ungido, que Jesus prometeu, em breve se manifestará no mundo. Tá? E quando esse ungido se manifestar no mundo, vai haver uma mudança radical no mundo. Tá? Não se esqueçamos que 12 mil de cada tribo israelita vão ajudar esse ungido a estabelecer o governo na terra. Esse governo milenar. Você já ouviu, você imagina, você consegue imaginar, é difícil imaginar. Se não é difícil você sair todo dia da igreja e lá e ouvir aqueles homens falar aqueles absurdos, com certeza não deve ser tão difícil você acreditar no reino de Deus. Então, você consegue entender o reino de Deus na terra? Aquilo que Jesus prometeu? Não haverá choro, não haverá lágrimas, haverá alimento, haverá justiça. Não vai ter nem ladrão, cara, não vai ter nem quem roube, porque a Bíblia diz que os velhos andarão nas ruas e dirão assim, ei, vem, me roube, e não vai ter quem roube eles. Diz que os homens pegarão suas armas e farão delas arados e grades.
Então vai ter muita produção de alimento. Então assim, vai ser tudo aquilo que nós esperamos, que nós sonhamos, que nós desejamos, mas que nem o Lula, nem o Biden, nem o Bolsonaro, nem o Trump, ninguém conseguiu fazer até hoje. Você entendeu? Ninguém conseguiu fazer o reino de Deus na face da terra, mas o ungido fará. E o ungido é uma promessa dada por Jesus, o outro consolador, que está escrito em João. Nós vamos ver mais adiante. Você entendeu? Então tá, que Deus abençoe. Muito obrigado. Amém.